Bom, iniciando mais um estudo das porções da Torá. Iniciamos semana passada o livro de Vaikra, Levítico, e chamou, né, como tivemos o estudo com o nosso querido e amado irmão, o Moré, professor Carlos. Ele nos ensinou bastante sobre as intenções que nós devemos ter em nossa vida, nossa prática, de como nós devemos enxergar esse mundo diante de tantas aflições e angústias, né? E a nossa devoção, como deve ser, né? Escutar esse chamado do Eterno, essa voz que chama a gente para obediência, para fazer a sua vontade. Então, a partir disso, a gente vai se aprofundar nesse tema e nas Escrituras, eu creio que todos nós, no início, não entendemos direito, não damos muita atenção nas Escrituras. Eu falei, quando a gente estava tratando da construção do tabernáculo, que o Eterno ele dedicou mais tempo para fazer o tabernáculo do que ele citou falou sobre a criação do universo, do mundo. Porém, o que é o foco principal ali do tabernáculo? Além da presença do Eterno, o maior serviço que é feito no tabernáculo? Alguém sabe dizer? A irmã vai dar o chute agora, vamos ver. Acertou. A oferta, o sacrifício. Só que quando a gente vai ler as Escrituras, tá lá, corta um pedaço para cá, arranca um pedaço para lá, e faz não sei o que lá, e pega o sangue, a gordura para não sei aonde, aquilo outro. Quem lê aí? Quem fica focado nisso aí? A gente lendo, a gente fica focado ou tem alguém que fica focado nessa leitura? Não só para os sacerdotes, para seus filhos, sim, mas para o povo também. E qual é a gordura que é para o Eterno, essas coisas. Mas o detalhe é o seguinte, que eu acho que no início todo mundo passava meio que batido, né? E a Lene disse, rapaz, isso aqui corta para um lado e para o outro, e a mesma repetição, é a mesma coisa. E a gente às vezes não dá tanta atenção devido a isso. Só que se a gente olhar nas Escrituras, a maioria das Escrituras fala sobre sacrifício. Então é um tema que para o Eterno é muito importante, para a gente não dá tanta importância. Mas veja, quanto livro tem a Torá? 5, não é isso? Qual é o livro do meio? Vaikra. E qual é o enfoque principal desse livro? Ofertas e sacrifícios. Ou seja, para o Eterno, aquilo que está no centro, que é o mais importante da Torá, ele está focado nas ofertas e sacrifícios. Então, para a gente tem que se focar também nisso, começar a prestar atenção e entender o que esses sacrifícios representam, o que a gente deve fazer, o que o Eterno espera de todos nós como servos do seu reino, né? Certa vez o Eterno disse que vocês são nação santa, sacerdócio real. Quem é santo é separado, não é isso? Separado. Então, o que o Eterno sempre esperou é que o seu povo fossem especialistas. O que é o sacerdote? É aquele que é especialista, é aquele que olha os mínimos detalhes, não é isso? No livro de Malaquias, ele fala da inoperância do sacerdócio. Os sacerdotes, eles simplesmente observavam, por exemplo, um animal cego, manco, e não diziam nada. Onde a Torá prescreve, entre os seus sacrifícios, que não se poderia ter esse tipo de animal no altar do Eterno. Porque se a gente olhar, a gente vai ter nessa porção, basicamente a repetição do que foi dito em Vaikra. O Eterno vai gradualmente liberando informações para quem está atento. Ele não pega o texto sobre a oferta, por exemplo, a oferta pelo... Existe uma diferença, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Quem sabe a diferença entre oferta pelo pecado e oferta pela culpa? Alguém sabe? Pelo pecado e pela culpa. Veja, são parecidos, né? Pelo sacrifício é quando é o... O pecado já é quando você faz algo, né? De errado. Sim, mas o sacrifício é sobre o quê? Vai dar o sacrifício? Sim, aí tem vários tipos de ofertas.
Tem a oferta pelo pecado da congregação, oferta pelo pecado de um líder, de um sacerdote. Aí tem de todo o povo. Aí dentre o povo aí tem ofertas pessoais. Se dividem em temas, né? Aí tem oferta pelo pecado, oferta pela culpa, oferta de paz. É uma oferta espontânea do ser humano. Então, só nessas duas aí você já tem o ensinamento. Oferta do pecado e da culpa. A oferta pelo pecado é quando você, conscientemente, comete uma transgressão. Você observa que cometeu um pecado, ou alguém te alerta, e você vai lá e oferece o sacrifício. A oferta pela culpa é quando você observa alguém em pecado e não corrige. A culpa daquela pessoa vai recair sobre você. Como o Eterno diz, que vai cobrar o sangue do seu próximo. Vai recair sobre aquele que não alertou o seu irmãozinho da transgressão. A culpa é por você não alertar o seu irmão no pecado. Você está vendo seu irmão indo no caminho da destruição e você fica calado. Ou seja, você tem que oferecer também uma oferta pela culpa, por essa transgressão. Entendeu? Então, tanto é pecado você cometer um pecado, quanto você deixar o seu irmãozinho pecar. Entendeu? Então, ninguém pode ser omisso do pecado dos outros. Se está vendo alguma coisa errada, vá lá e corrija. Seu irmão pode não gostar, é um problema dele. E se você ficar calado, o sangue vai recair sobre você. Avise, ó, meu irmão, eu acho que isso aqui está errado, segundo a Escritura. Segundo eu acho. Eu acho é difícil, né? É complicado, né? Posso achar várias coisas, mas a Bíblia aponta aqui, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Você está errando nisso aqui. Beleza, aí se o irmãozinho provar você na Escritura que não é, ok, mas se ele disser, não, mas eu sei que é assim, mas eu quero viver de outra maneira. Você está livre dessa culpa, entendeu? Agora se você está vendo, mas aquele irmão está em pecado, mas deixa para lá. Cada um que dê conta de si. Caiu. Você é réu daquele sangue. Está vendo seu irmão em pecado e não está falando, né, o problema. Ou possa ser que você tenha equívoco acusando alguém de uma falsa acusação. Falso testemunho. E aí? Né? E às vezes a gente acha que o irmão está em pecado, mas não está. O irmão às vezes já estudou sobre o tema e tem uma concepção diferente porque ele viu na Escritura que é diferente. E aí? Senta para conversar. Porque até então, até aquele momento, até você não conversar, quem está em pecado é quem? Mal, exato. Pensou mal do seu irmão, já é culpa. Já está devendo aí ao Eterno, já tem que apresentar seu cordeirinho. Só que a gente sabe, irmãos, que todos esses sacrifícios remetem para aquele momento em que Yeshua ele verteu seu sangue no madeiro em favor de todo o povo de Israel. É em favor de muitos. Ok, o profeta Isaías fala em favor de muitos, mas não diz em favor de todos. O livro de João diz que o Eterno enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, ou seja, tem uma condição. Todo o que nele crê. E o pensamento hebraico de crer é muito diferente do pensamento hoje grego-romano. Crer em hebraico é você praticamente viver uma vida igual a da pessoa. Veja como é diferente os pensamentos que a gente tem hoje. Quando alguém pensa em oferta, segundo o pensamento de hoje aqui, a turma pensa em quê? Cascarnes, dinheiro. Aí quando vai ler a Escritura, aí diz, por exemplo, lá no livro de Atos, fala que Paulo vai apresentar uma oferta. O mundão aí, meus irmãos, eles estão pensando em que Paulo vai ofertar o que para Deus? Mas Paulo vai ofertar o que realmente? Um animal, uma oferta de paz. Um animal. Não entende que, mesmo após a morte de Yeshua, existia uma oferta que não era mais pelo perdão dos pecados. Por quê? A gente vai aprender nesse estudo de hoje. Quem já sabe, ótimo. Quem não aprendeu, aprende agora. Vai entender que os sacrifícios que eram realizados no Mizbeah Nehusheth, que é o altar de bronze,
esse sacrifício que era feito naquele local específico tinha um simbolismo muito superior e era basicamente um gatilho, posso assim dizer, para causar o sentimento que o Eterno queria do ser humano. A gente vai ver texto na Escritura aqui que de uma pessoa que é perdoada sem oferecer sacrifício nenhum. Mas como é que pode? Se o próprio Eterno diz que o perdão estaria quando você realizasse seu sacrifício no altar. Mas o profeta diz, olha, você está perdoado. Como? O próprio Yeshua disse, perdoados estão os teus pecados. Por quê? Como Yeshua pode ter perdoado o pecado de alguém se o pecado estava no sacrifício lá, derramado no sangue no altar? É uma pergunta que vamos fazer para vocês. Vão dizer, olha, Yeshua é contra a Torá. Algum antinomista, alguém que não acredita no testemunho de Yeshua, ele é contra. Eu já vi esse argumento. Não, que Yeshua é contra a Torá. Porque o perdão de pecados só pode ser dado pelo Eterno através do sacrifício. E ele disse, perdoados estão os teus pecados. Como ele pode ter dito isso? E como a gente hoje recorre literalmente a esse entendimento, esse sacrifício que foi feito por Yeshua? É a gente chegando ao conhecimento do que essas ofertas e sacrifícios, o que eles significam. Por isso que eu coloquei como tema, né? Ofertas, sacrifícios e seus significados. No livro de Levítico, no capítulo 7, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: esta é a Torá da oferta pela culpa. Ela é especialmente sagrada. Deve-se, versículo 2, matar a oferta pela culpa onde for sacrificada a oferta queimada, e o seu sangue será borrifado à volta do altar. Deve-se oferecer toda a gordura, a cauda gorda, a capa de gordura dos órgãos internos. Qual é a diferença dessa oferta pela culpa para de Levítico 4, 27? Nenhuma. Só que o Eterno vai revelando aos poucos, vai mostrando em camadas, né? Desvendando em camadas. Porque olha o que está escrito lá em Levítico 4, versículo 27. E qualquer pessoa do povo da terra que pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos de Adonai, aquilo não deve fazer assim, e assim for culpada. Ou seja, que existem as ofertas pela culpa, tanto no capítulo 4, oferta pela culpa no capítulo 7, vai ter no capítulo 22 de Levítico, vai ter no livro de Números. O Eterno vai aos poucos aprimorando ali, para quem for atento, ficar prestando atenção nos detalhes. Porque era dever do sacerdote, aquele que conhecia a Torá, olhar os mínimos detalhes de cada palavra do Eterno. Então por isso que o Eterno fala, às vezes, você vai pegar a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Se você pegar o texto e espelhar, só vai mudar o nome, pecado e culpa, porque é a mesma coisa. Tanto que o Eterno diz, assim se fará com a oferta pela culpa, do mesmo modo como oferta pelo pecado. Mas mesmo assim ele repete, detalhe por detalhe. Para quê? Para que a gente se foque e atente aos detalhes. O que é que o Eterno quer de cada servo seu? Que olhe cada detalhe da Torá. E não passe nada batido. Opa, mudou isso aqui, ó. Esse pontinho aqui é diferente daquele outro. Então por quê? Você vai analisar. Então, a gente deve estar sempre buscando observar os mínimos detalhes da Torá. Então, a oferta pela culpa levaria o ser humano a apresentar esse sacrifício com a finalidade de expiar essa culpa, ou seja, por omissão, né? O Eterno trouxe vários exemplos, inclusive no capítulo 6, fala do sacrifício dos próprios sacerdotes e por seus pecados. No capítulo 7, ele inicia falando sobre alguém do povo que cometeu um pecado e deveria levar o seu sacrifício. Nesse mesmo livro, no capítulo 4, fala do sacrifício dos membros da comunidade, que eles tinham um tipo de sacrifício específico. Isso demonstra que, por exemplo, os sacerdotes ofereciam um boi, os líderes da comunidade ofereciam bodes e o povão um carneiro.
Isso traz para a gente que cada um de nós, pelo nível de conhecimento da Torá, terá juízos diferentes. Então, observe. Os reis tinham um tipo de um nível, né? Estavam lá em cima. Primeiro os reis. Reis e governantes, né? Também. Governantes. Os segundos vinham os sacerdotes. Qual era o primeiro sacerdote? Não estou lembrado. Primeiro sacerdote. Primeiro era o sacerdote. Então vamos colocar aqui, né? Quarto pecado. Exato. Então terceiro, comunidade, que era todo o povo, né? Povo. E o quarto era o individual, a pessoa em si. O ser humaninho que errou ali. Então era o homem. Então, observe que a cada nível, esses aqui davam um boi. Esse aqui, outro animal também caro. O povo também dava fazia-se uma expiação pela uma novilha, né? E também um animal caro. E o povo dava um cordeirinho, um carneirinho. Em suma, isso quer demonstrar o quê? Que é o que Yaakov fala, que aqueles que estão ensinando têm um nível de exigência muito maior. Porque ele é o cabeça. Imagina, eu sou o cabeça da congregação, ou um professor Marlon, o cabeça da congregação. Ele ensina pra gente ter shalom, pra gente ajudar o próximo, pra gente... Aí a gente vê no meio da rua, uma pessoa pisou no pé do irmão Mário, ele se agarra no pescoço da pessoa. Ih, rapaz, ó, o professor ali que tá ensinando sobre ter shalom agorinha, tá se atracando com o rapaz ali, por causa de uma pisada no pé. Ou seja, ele não tá dando um exemplo. Não é isso? Por isso que cada um vai ter um juízo maior. Vai ter um nível de requerência maior do Eterno. Assim também acontecerá para a gente. Não que esse aqui não tenha a mesma importância desse aos olhos do Eterno. Todos vão ter que dar o sacrifíciozinho. Por isso que Yeshua dispensou 10 moedas para um, 5 para outro e 1 para outro. Ele não deixou ninguém sem moeda. Cada um vai ter seu grau de importância no reino. Porém, cada um vai ter que fazer a sua parte. Por isso que aquela balela, aquela conversa de dizer, se o irmãozinho, se o professor lá está ensinando errado, a culpa é dele, eu estou fazendo do jeito que ele mandou. Não. Você vai ter que correr atrás de ver se o cara está falando a verdade. Vai ler, vai estudar, vai buscar, e o Eterno vai capacitar. Cada um vai ser responsável por sua própria vida. Ninguém vai descer no escorrego para o inferno por causa do outro, não. Vai descer por causa das suas atitudes. O livro do Apocalipse, versículo capítulo 22, fala justamente isso. Diz assim que eu pagarei cada um segundo as suas obras. Não é eu pagarei a cada um segundo as obras dos outros. Não. Pagarei a cada um segundo as suas obras. Cada um vai ser responsável por sua própria vida. No livro de Samuel, a gente vai fazer uma diferença aqui. 1 Samuel, uma diferença entre Davi, capítulo 22. Eu não lembro o versículo. Lá para o capítulo 17, versículo 16, 17, por aí. Agora no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17 ao 21. Não, 17 ao 28. Quem puder ler aí. Capítulo 15, versículo 17 ao 28. Qual é o contexto de 1 Samuel? Alguém lembra aí, capítulo 15? Saul recebe a primeira missão do Eterno. Qual era a missão? Ele destruir, desarraigar todos os amalequitas. Não é isso? Destruir todos eles. Por que ele vai destruir os amalequitas? Alguém lembra? O que os amalequitas fizeram para o Eterno querer essa vingança? Manda ele. Eles veio pro lado do Israel. Quando? Quando ele estava lá. Na paz.
que eles estavam lá. Que não... Quando o povo saiu do Egito, qual foi o primeiro povo que foi atrás de Israel? Amaleque. Eles foram atrás literalmente para destruir, para matar. Eles foram aqueles primeiros a dizer, olha, esse povo teve aquele negócio lá, mas a gente tem coragem, a gente vai destruir. Ou seja, incentivou também outras nações a fazerem o mesmo, a lutar contra Israel. Então, sem motivo nenhum, eles saíram e foram atrás de Israel. Vou fazer um desenho aqui. Aqui saiu o povo de Israel do Egito. Aqui tem a foto, né? E o povo vinha para cá, para o Monte Sinai. Aqui, mais ou menos aqui, estava Amaleque. Então o povo de Israel veio. Quando eles chegaram aqui, eles desceram ao encontro. E lutaram nesse local aqui, chamado Elate. Daqui, Moisés, vendo aquela cena, quando ele levantava a mão, o povo de Israel vencia. Quando ele baixava, o povo começava a perder, né? Aí Ru e Arão disseram, oxe, é melhor a gente manter a mão de Moisés levantada. Pegaram duas pedras, botaram embaixo e ficaram segurando a mão dele. E aí? Mas deu certo, né? Só que esse povo aqui, o Eterno disse, eu vou atrás deles, eu vou buscar. Vou atrás desse povo depois. Quando o povo se estabeleceu, aí o Eterno disse, chegou a hora. Vou fazer um teste para esse novo rei aí que o povo escolheu. Vamos ver se ele é segundo o coração mesmo. O meu coração, né? Se ele vai fazer a minha vontade. O que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente descer, mandar Amaleque descer até esse local, até aqui, né? Que já fica nessa região. Descer até eles e destruir. Só que ele manda destruir por completo. Não deixar nada. Mas o rei, ele escolhe não cumprir toda essa mensagem. Ele diz, pai, isso é muito, é demais. Para que isso tudo? Que ignorância é essa? Para que o Eterno tão moço? Aqueles gado, tudo bonito, gordinho. No território de Israel não tem muita criação de gado. Ele pode pegar esses gado e fazer sacrifício. Por quê? No sacrifício é permitido o povo também comer, né? Diz, nada mal uma carnezinha de gado assado, né? É muito salutar pra gente, né? Então, o povo começou a botar na cabeça dele ali, ó, vamos deixar esse gado, matar tudo, não. Vamos escolher os melhores. O melhor gado para o Eterno. Aí o rei, que não é besta também, ele diz, é a primeira guerra contra outro povo. Eu vou matar todo mundo, inclusive o rei. E se um dia Israel perder a guerra e o pessoal me aprisionar? Aí eles vão querer me matar também. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar o rei vivo e avisa todo mundo, ó, matei o povo todinho, só deixei o rei vivo. Dando o sinal de que se um dia prenderem também pegar o povo de Israel, para eles usarem de misericórdia também com o rei. Aí o rei disse, vocês ficam com gado, eu vou ficar com o rei dos amalequitas aqui, Agag. E é nesse contexto que a gente vai ler agora 1 Samuel 15, versículo 17. Quem pode ler aí? Disse Samuel, mesmo que você se veja como pequeno aos seus próprios olhos, não foi você quem se tornou chefe das tribos de Israel? Olha como ele se sentia. Ele se sentia como um homem comum. Mas agora ele não é mais um homem comum. Ele foi colocado como o quê? Um rei. Ele está acima do povo. Entendeu? O Eterno ungiu como rei sobre ele. E o Eterno te enviou por este caminho, dizendo, vai, destrói completamente esses pecadores, os amalequitas, e combate contra eles até exterminá-los. Porque você não prestou atenção à voz do Eterno, mas se lançou ao despojo e cometeu o que era mal aos olhos do Eterno. Então Saul disse a Samuel, pelo contrário, ouvi a voz de Deus e segui o caminho que o Eterno me enviou. Até aí, veja. Quando ele foi confrontado do seu pecado, qual foi a resposta que ele disse? Não, pare aí. Pelo contrário, eu dei ouvido ao que Deus disse. Eu fiz tudo o que ele mandou. Matei mulher, criança, destruí tudo, toquei fogo. Não, nada disso, Samuel. Não tem pecado nenhum na minha ação, não. Continue.
20, não foi? É. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e destruiu completamente os amalequitas. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que havia sido destinado à destruição, para oferecer ao Eterno, seu Elohim, em Gigal. Olha aí. Então, olha o que ele fez. Ele pegou o rei Amaleque. Esse cara ficou vivo. Nesse meio tempo, o cara é um rei, ficou por lá, se engraçou com as mulheres por lá, tal. Só sobrou esse rei. Agora veja que coisa interessante. Passa-se 40 anos. Quem é que mata Saul? Um descendente de Agag. Veja mesmo. O texto vai dizer que quem matou Saul foi um Agag, descendente de Agag. Passa-se vários anos. Livro de Esther. Aparece um cara chamado Amã. Ele é descendente de quem? Agag. Vejam que o erro desse homem causou. Por ele deixar esse homem vivo. Ele matou a todo mundo. Sobrou Agag. Agag teve relações com mulheres israelitas. E descendentes desse Agag mataram Saul e queriam matar todo o povo de Israel. Tem outra coisa aqui que a gente percebe é que, fora isso, eles pegaram das ovelhas, que o Eterno disse que tem que destruir até o gado. Eles queriam pegar essas ovelhas, esse gado, que era para ser destruído, que não foi permitido pelo Eterno para que sobrevivesse. E esses mesmos animais eles queriam sacrificar para o Eterno. Exato, o próprio Eterno havia dito que era para matar todos. Ele deu ouvido à voz do povo. O povo que não é besta não estava querendo dar sacrifício nada ao Eterno, queria era comer da carne. Aí, quando botava no altar também tinha direito ao povo a comer. Ou seja, o povo queria comer de um sacrifício que o Eterno não ordenou. É como hoje em dia você pegar, roubar alguém e pegar esse dinheiro para fazer caridade. Você está sendo justo? Por quê? Aquilo ali não teve uma origem lícita. Então o Eterno não quer saber desse tipo de comportamento. Por quê? A gente está aprendendo os significados do sacrifício. Qual é o significado do sacrifício? Você fazia geralmente por erros. O que é uma oferta? Para a gente sintetizar para o dia de hoje. Ah, meu irmão, eu gosto muito vou dar um exemplo, de jogar videogame. Aí você está gastando muito tempo jogando videogame. O que é que você vai ofertar ao Eterno? Você vai ofertar ao Eterno parar de jogar videogame para poder fazer a sua obra. Eu gosto muito de tomar cachaça, de tomar um negocinho. Vou parar de tomar cachaça e vou sacrificar ao Eterno. Você está fazendo isso de uma forma espontânea. É um sacrifício por espontaneidade. É algo que você ame demais em fazer, mas está te tirando o teu relacionamento com o Eterno. Gosto muito de assistir série. Passo a semana inteira vendo série. Vai sacrificar ao Eterno. O que foi que Yeshua disse para o jovem rico? Senhor, para aí. Senhor, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Aí Yeshua disse, menino besta, guarda os mandamentos. Aí ele passou a mostrar, quais, Senhor? Yeshua, não honra teu pai e tua mãe, não rouba, faz assim, todos eles, todo mandamento. Você não sabe, você é criado desde criança, meu filho. Lógico que o texto vai dizer assim, né? Estou colocando o nosso jeito nordestino assim de falar. Que caba besta. É aquilo que tu aprendeu desde pequeno. Guarda os mandamentos. Todos eles. Aí ele cita alguns, né? Honra teu pai e tua mãe. Não roube. Não seja fraudulento. Aí o cara passa a mostrar, né? Tudo isso eu tenho feito. Desde a minha meninice. Aí Yeshua pede a oferta dele. Aí ele diz, pronto. Vende tudo e dá aos pobres. Ou seja, dá a tua oferta ao Eterno. Aquilo que está te impedindo tu servir mais ainda ao Eterno. Se ele chegasse assim e dissesse, tá bom, Senhor, vou fazer isso. Vou vender tudo e dar ao próximo.
e vou te seguir, porque é o que está me impedindo de estar mais próximo do Eterno e te seguir. Eu te seguir, eu vou estar mais próximo do Eterno. Eu vou vender tudo, dar ao pobre e vou te seguir. E Yeshua ia dizer, não, pode ficar tranquilo, a tua fé te salvou. Você já mostrou que não tem barreiras para servir o Eterno. Mas o que é que aquele jovem fez? Baixou a cabeça, se entristeceu e saiu. Por quê? Ele não queria ofertar ao Eterno o melhor dele. O que é que a gente tem, que a gente mais gosta, que não está relacionado à vontade do Eterno? É isso que o Eterno quer. Essa é a oferta. Ele simbolizava isso com um cordeiro, um carneirinho, né? Porém, a gente precisa oferecer ao Eterno aquilo que é o nosso melhor. O melhor do meu tempo, o melhor da minha consciência, o melhor da minha sabedoria, o melhor das minhas forças, você dá ao Eterno. Então é isso que a gente tem que fazer. Continuando aí o versículo 22 agora. Vamos ver se o profeta Samuel, ele se curvou a essa conversinha fiada de Saul aí, né? Porém, Samuel disse: o Eterno tem realmente tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Com certeza, obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é superior à gordura de carneiros. Então, qual é o motivo da gente sacrificar ao Eterno? É porque a gente tem uma transgressão, não é isso? Uma oferta, porque eu tenho algo que eu priorizo mais do que é o Eterno. Então, se eu não tenho nada que eu priorizo mais do que o Eterno, e se eu não cometi pecado, para que eu vou matar um animal? Não tem sentido. Mas o povo pegou, por desobediência, animais para querer ficar matando e oferecendo ao Eterno. Como se o Eterno fosse comer aquele sacrifício ali. Ele mesmo não quis. Versículo 23. Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos. Visto que rejeitaste a palavra do Eterno, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Porque, agora veja só, tem tanto pecado para o profeta citar para Saul. Qual foi os 2 pecados que ele citou para Saul? Rebelião é como feitiçaria. E ele cita depois a idolatria. 40 anos depois, isso é no começo do reinado de Saul. 40 anos depois, como é que Saul morre? Buscando uma feiticeira, idolatrando a Samuel. Ou seja, veja como são as coisas. O Eterno já usou Samuel aqui para dizer que 40 anos depois Saul não iria mudar o seu intuito. Já estava profetizado como seria o início da sua morte, da sua destruição. Ele continuou buscando feitiçaria, buscando a idolatria, idolatrando Samuel. Quando Samuel sobe, ele se prostra, né? Como se o Eterno mandou ele não consultar os mortos. Ele idolatrava tanto Samuel que ele foi consultar, mesmo Samuel depois de morto, que não podia. E ele é morto por um agagita, ou seja, tudo aquilo foi causado pela obstinação e pela rebeldia de Saul. Esse arrependimento que a gente vai ver aqui agora é totalmente falso. E eu vou provar por quê. Continue aí, meu irmão. Versículo 24, né? Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Eterno e as tuas palavras, porque temi o povo e ouvi sua voz. Agora, pois, te suplico que me perdoes o meu pecado e venhas comigo, para que eu adore ao Eterno. Só um detalhe. Observe como ele não se arrependeu. Primeiro, quem foi que matou Agag? Samuel. E por que não foi Saul? Não. Quem matou o Agag, o rei, foi Samuel. Porque ele estava aqui falando de boca para fora. E ele ainda levou Samuel
sacrificar lá aqueles animais que não podiam. Então, ele queria que o povo, na realidade, ouvir uma palavra bonita de Samuel para que o povo não se revoltasse contra ele. E outra coisa, observe o seguinte, ó, ele diz, eu pequei, porque tenho transgredido a ordem do Eterno e suas palavras. Aí ele diz o motivo, ele não diz que é por causa de Agag, não. Ele está dizendo um motivo, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Referente ao que? Os animais. Ele não está falando na questão de Agag. Ele está falando na questão dos que ele deu ouvido ao povo. Ele botou a culpa em quem? No povo. Só que agora, na hora de pedir perdão, ele pede perdão pelo povo ou por ele? Ele diz, perdoa o meu pecado. O do povo, que se vire. E o cara é rei. Perdoa o meu pecado. Quando Moisés desceu a montanha, o povo estava lá no bezerro de ouro. Ele quebrou as tábuas, tudinho. Quando ele subiu dizendo o que para o Eterno? Risca meu nome do livro da Perdoa o pecado do povo, senão, risca também o meu nome. Moisés nem pecou, nem transgrediu, mas disse que se o Eterno fosse julgar o povo, que levasse ele também. Isso é um líder, é um chefe. Esse aqui não. Yeshua, meus irmãos, nosso mestre, quando o povo colocou ele naquela condição, ele orou até por seus agressores. E ele tomou sobre si uma culpa que ele não tinha. Assim como Moshe, quando tomou a culpa do povo por causa do bezerro de ouro. Aí o pessoal diz, mas não tem isso não, de um homem expiar os pecados de muitos. E Moisés fez o que ali? Porque pelo Eterno ele disse, olha, eu vou desarregar todo mundo e de ti farei uma nova nação. Ele, não, antes, se tu fizer isso, perdoa o povo, senão risca meu nome do teu livro. Ou seja, isso é tomar o pecado do povo, porque senão dali o povo de Israel tinha acabado, tinha se destruído. Aí tem gente que diz, não, mas não tem isso não, de um homem levar expiar o pecado. Se você nunca leu a Torá não, meu amigo, eu pergunto na cara se o cara disser um negócio desse. Então que Torá é essa que tu segue? Tu excluiu o livro da Torá que fala, no livro de Êxodo, que Moisés, quando o povo desceu ele subiu para orar pelo povo, ele disse que se o Eterno não perdoasse o povo, riscasse o nome dele do livro, que ele colocou sobre ele a culpa do povo. E olhando para Moisés, o Eterno perdoou o povo de Israel. E aí? Continue, meu irmão. Porém, Samuel disse a Saul, não voltarei com você, pois você rejeitou a palavra do Eterno. O Eterno já rejeitou para que não seja rei sobre Israel. E, ao se virar para ir embora, Saul segurou a orla do manto de Samuel, e este se rasgou. O que é a orla do manto? Alguém sabe? É o de Sit. Aí, olha, pegando. O que é que isso... Eu lembrei porque da mulher do fogo que ela tomou na orla Yeshua. Foi o Sit, né? Exato. E o de Sit representa o quê? A jureza? A Torá. E o que é que Saul rasgou? Rasgou a palavra de Deus. Ele estava rasgando ali a representação da Torá do Eterno. Entendeu? Então, veja como o texto, quando a gente vai lendo um texto interpretado, veja como é diferente da gente só ler o texto. Nos versículos desse a gente conseguiu extrair vários ensinamentos, não é isso? Se a gente lê apressado, meus irmãos, a escritura, ela é como uma refeição que você tem que comer quando você está naquele momento assim, de nem está com muita fome e nem está com falta de fome. É quando você olha aquele prato ali e você diz, rapaz, que prato, a vista tá lindo. Agora eu vou degustar esse prato devagarzinho. Não é para você fazer que nem o cabo que passou 5 dias amarrado, aí soltou o cabo, aí ele bota ali o que botar, ele botar uma lavagem de boi, que um prato feito o cara come os dois do mesmo jeito. Vai comer alvoroçado, não. Tem que comer devagarzinho, ó. E degustando devagarzinho, que aí você consegue extrair tudo isso aqui. Um texto aí, sei lá, de 10 versículos, já faz uns 20 minutos que a gente está falando aqui e não aprendeu tudo.
tem que olhar as escrituras e saber fazer as conexões. Agag, de onde vem esse Agag? O que é que teve a vida desse Agag? O que é que isso importa para o nome desse homem estar aqui na escritura? Você vai pesquisar, você vai ver que o Agagita matou o próprio Saul, que o Agagita quase matava o povo de Israel, só por causa do erro aqui de deixar esse cara vivo algumas noites. Porque o Eterno mandou matar até as mulheres grávidas. Mata até as mulheres grávidas desse povo. Era o filho ia assim rebelião. Ia destruir, ia matar o povo de Israel. Aí a gente às vezes questiona boa, não pode mesmo. Por quê? O povo, o Eterno, meus irmãos, a gente tá vendo o agora. Assim, a linha do tempo aqui, tá? Vou fazer aqui, bem direitinho. A linha do tempo, aqui é o começo, aqui é o meio, e aqui é o fim. Vamos supor que a gente hoje está aqui, né? Está pegando o fim. Então já no finalzinho, já não deveria quase chegando. Porque o Eterno está aqui. O Saul estava aqui, né? Saul. O Eterno, ele está fora disso aqui. Em cima de tudo, ele está vendo o início, ele está vendo o fim. E ele viu o que aconteceria alguns anos depois. Olha, Agag, safadinho. Melhor cortar logo. Corta Agag. Isso aí não serve para nada. Se deixar, vai destruir o povo todinho. Então, ele ordena que aquela linha do tempo, aquele povo seja destruído, desarraigado. Porque se deixar vivo, ia ser só desgraça na terra, até o dia de hoje. Eles eram perversos. Entenderam? Continue, meu. Então Samuel disse a Saul: o Eterno rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu a alguém próximo, que é melhor do que você. Ponto. Até aí. Então qual é a diferença? O que Saul fez quando foi confrontado pelo seu pecado, pela sua transgressão? O que foi que ele fez? Eu errei? Não errei em nada. Eu fiz toda a palavra do Eterno. Só mudei um detalhezinho. O que é que o sistema religioso faz hoje? Muda um detalhe só não. E diz que está fazendo a vontade do Eterno, é isso? E o que é que a gente às vezes não faz também? A gente às vezes altera um detalhezinho a palavra do Eterno e acha que está fazendo a sua vontade. Nosso favor, né? Quando é o nosso favor, tá ok. Quando é segundo a nossa vontade, ok. Quando é segundo a vontade do Eterno, a gente dá uma escondidinha, a gente dá um ajeitadozinho, não, porque assim pode, assim não pode, assim tal. Mas às vezes a vontade do Eterno não quer saber desse nosso ajustado, ele quer saber que veja ali, preto no branco. 2 Samuel agora, o mesmo Samuel, contando a história, né, de 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 9 ao 14. O rei Davi, acostumado a lutar as guerras de Israel, dessa vez ele resolve ficar em casa, ficar dormindo. E o povo lá no campo de batalha. Aí eles se acordam às 10 horas da manhã assim, se espreguiçam todinho. Toma nem café, que ele diz, não, vou almoçar. Não, isso é muito tarde, né? Muito tarde. O povo lá na guerra, trocando tiro, facada, espadada, flechada. Tiro ainda não tinha não, né? Mas flechada, espadada, as bolas de fogo voando de um lado pro outro. E Davi lá, 10h30 da manhã. Prepara o almoço aí. Já eu vou almoçar. Aí ele vai passeando pela varanda, quando ele olha, oxe, que é aquela ali? Quem é aquela? É uma mulher se banhando, tal, se purificando, porque deixou seus dias, né? Aí agora está se purificando. Quem é aquela? Manda chamar. Chamou, não, é a mulher de Urias, que está lá na guerra. E aí, não, deixa, já sei quem é. Pronto. Chama ela aqui. Foi lá, fez o que tinha de fazer, e o que não era para fazer, né? Fez o movimento todinho. Depois ele não caiu em si, tentou remediar, tapar o sol com a peneira.
E o Eterno foi movendo os pauzinhos ali para não deixar ele esconder aquele caso. Você observa o Eterno nesse detalhe. Porque, veja, se fosse outro homem, ele não teria o compromisso que Urias tinha com o exército do povo de Israel. Poderia ser que outro homem, como o rei fez, né, chamou Urias e disse: vai lá para tua casa descansar um pouco. O outro homem fosse. Mas o Eterno, aquela mulher que estava ali, a que foi escolhida, foi justamente a de um homem que era justo e temente ao Eterno. Se eu não posso ir para militar com a minha mulher quando meus irmãos estão lá no campo de batalha. Isso é para dar um exemplo para Davi. Que ele, em vez de estar lá no campo de batalha com o seu povo, estava se deitando até com a mulher dos outros. Isso é para dar um exemplo para Davi. Aí, tudo isso, o profeta vai até Davi, faz lá uma historinha. Tinha um homem que tinha uma cabritinha. E chegou um homem de muitas posses naquela cidade. Pegou, então se hospedou na casa daquele homem. Pegou aquela única cabritinha que ele tinha e a matou. O que deveria ser feito a esse homem? Aí Davi disse: oxe, esse homem ligeiro, prenda! E ele tem que ser morto. Aí o profeta: esse homem é tu, Davi. Davi, como assim? Aí ele começa a contar, né? Versículo 9, a mesma história. Veja que como é que Samuel chegou para Saul. Disse: tu desprezaste a palavra do Eterno. Olha como começa o versículo 9 aí. Porém, esqueceram-se do Eterno, seu Elohim. Então ele os entregou nas mãos de Cícera. Não, perdão. É 2 Samuel 12, 9. Porque você desprezou a palavra do Eterno, praticando o mal diante dos seus olhos. O que foi que ele disse para Saul? Porque desprezaste a palavra do Eterno, praticando o que era mal diante dos seus olhos. É a mesma coisa. Continue. Feriu Urias, o Eteu, a espada. Tomou a esposa dele como mulher. Depois o matou com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada não se afastará da sua casa para sempre, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Etita, para ser sua mulher. Assim diz o Eterno: eis que levantarei o mal contra você, sua própria casa. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a seu próximo, que se deitará com elas à vista deste sol. Porque você agiu em oculto, mas eu farei isso diante de todo o Israel e à vista do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Eterno. Natã respondeu a Davi: também o Eterno te perdoou o teu pecado, não morrerás. Agora veja a diferença das duas histórias. Aos nossos olhos, qual é o pecado maior? Fala a verdade. O de Saul ou de Davi? O de Davi parece ser mais grave, não é isso? Qual foi o que o Eterno perdoou? Mesmo sendo um pecado mais grave, que aos nossos olhos é muito mais grave, né? Por que o Eterno fez isso? Qual foi a resposta de Davi imediatamente ao abrir os olhos para esse erro dele, a transgressão? Ele se arrependeu verdadeiramente. Ele ficou inventando desculpa. E observe, o Eterno perdoou o pecado. Qual foi o sacrifício que está aqui no texto que Davi fez? E não é matando o cordeiro? Mas não teve nenhum sacrifício. Porque qual é o sentimento que o ser humano tem que ter quando estiver matando um sacrifíciozinho pelo perdão do pecado? O sentimento que Davi teve de um coração quebrado por ter feito algo tão mal. O pecado, meus irmãos, a gente pensa que não. A gente não deve julgar o nosso próximo. Por quê? O pecado, muitas vezes, ele só espera a gente dar o vacilo que nem Davi deu. Davi, que era para estar na batalha com a mente ocupada, se ele tivesse com a mente ocupada, ele não estava fazendo besteira nenhuma. Mas, a partir do momento que ele ficou com a mente vazia é o quê?
cena do capeta. Deu ouvidos a uma voz e ele saiu como uma múmia, um sonâmbulo, seguindo pelo seu próprio corpo. Quando ele se acordou foi quando Natan falou isso para ele. Que tipo de transe é esse? Qualquer um de nós podemos passar. Só basta deixar a mente vazia. A gente tem que viver a vida como uma batalha. Que a gente pode ser um Davi da vida. A gente pode ser um Davi. Só basta a gente tirar umas férias. Satanás não tira férias, meu. O capeta não tira férias, não. Por que a gente, como servo de Deus, vai tirar? Deixar um minuto de baixar a nossa guarda, de imaginar que o Eterno pode esperar um pouquinho na nossa vida. Eu não estou dizendo que você não possa tirar uma férias. Pode tirar, mas eu estou dizendo que do Eterno, jamais. Não vou deixar um tempinho sem ler a Escritura, sem buscar os caminhos do Eterno. No início dessa porção, o que é que tem escrito? Te sabe. Ordena o quê? Ordene aos filhos de Arão que mantenha o fogo do altar aceso de manhã e de noite. Qual é a função da gente como servo do Eterno? Manter esse fogo aceso de manhã e de noite. Todo dia a gente está meditando sobre a palavra do Eterno. Não tira férias um minuto da palavra do Eterno. Davi tirou férias, o que aconteceu com ele? Ele entrou num caminho que, se não fosse o profeta aqui, ele tinha se desvirtuado todinho. Agora, foi perdoado. Não aconteceu nada de errado com Davi. O que foi tudo que o profeta disse antes com ele? Não vai se apartar a espada da casa dele para sempre. E deixou de acontecer, porque ele foi perdoado. A vida de Davi, depois desse pecado aí, virou um inferno. Sabe por quê? O pecado, ele deixa uma marca, uma consequência. Davi não podia mais repreender seus filhos em nada. Um filho de Davi teve relações com a própria filha. O outro tirou seu reino e se deitou com a sua esposa perante a luz do sol. E aí? E ele não tinha mais, virou um pai omisso, que não podia falar mais nada. Porque na hora que ele ia falar, e o que tu fizesse com Urias? Qual é a tua autoridade para falar alguma coisa? Ele se calava e mirava as costas, porque não tinha mais autoridade. Ele perdeu a casa dele quando deu a ocasião, nesse motivo aí. A consequência do pecado, meu irmão, é muito grave. Aqui Davi perdeu a família dele, perdeu o reino dele por causa de um momento. Do mesmo jeito a gente pode perder também. Como Pedro disse, que o Satanás, o diabo, ele é como um leão que está ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tome cuidado, vigie, está vigiando, está buscando, está com a mente, em vez de estar com a mente vazia, vendo besteira, vendo... Não é só a mente vazia, não. Veja, aqui está, vamos botar assim, né? Um desenhozinho. Aqui está a mente do Eterno, do servo do Eterno. E aqui ele está com a Bíblia dentro. Já tem outro que está com a mente só vazia. O inimigo, ó, o chifrudo, ele vai entrar nessa mente. Do mesmo modo, o chifrudo também entra se estiver cheio de lixo aqui dentro. Ou vazio ou cheio de lixo, aqui ó, esse faz morada. Aqui ele não entra de jeito maneiro, mano. Não tem como ele entrar aqui. Porque tem uma presença muito maior habitando aqui. Presença do Eterno. Então, se você está livre do inimigo, ou você está com a presença do Eterno, e se estiver com a mente vazia, ou cheia de besteira dentro, aqui está fazendo morada. E hoje está muito fácil. Por que a gente é a última geração? Por que vocês imaginam que a gente é a última geração? Dê suas opiniões aí. Por quê? Não é mais tem nenhuma vontade, nenhum respeito ao Eterno. E a geração de hoje tem? Algumas. Irmã, a gente é a última geração, porque a gente é a geração mais fraca que já existiu.
A gente é a pior geração de todos os tempos. Não pense que a gente é melhor do que qualquer um, não. Começar hoje uma perseguição. Salve-se quem puder. Cada um vai correr pro seu lado. Infelizmente. Poucos serão aqueles que vão aguentar o sacolês que o mundo vai ter. Por isso que o Eterno deixou a geração, essa ser a última geração. Sabe por quê? Tem um ditado que é muito sábio. Diz assim: o perigo não é o gritar dos ímpios, mas o silêncio dos bons. A gente que se diz bom está silencioso. Nossa voz não é ouvida. Porque a gente não fala. A gente é omisso. Infelizmente. A gente tem isso aqui, ó. Culpa. Vê o pecado, mas não fala nada. A gente às vezes está compactuando com isso aqui. Culpa. A última geração. Não tem pra onde correr mais não. Não dá para esperar mais nada nesse mundo não. Infelizmente. Não tem. Olha, se Yeshua entrar por essa porta agora aqui, talvez, até a gente aqui não trate ele bem. E as palavras que ele vai dizer não é idealizado mais não. O pessoal, enquanto tá falando só de amorzinho, coraçãozinho, Yeshua vai vir com uma espada. A época de vir com um coraçãozinho, com um amorzinho, passou. A palavra diz que ele vai vir e o sangue vai bater na rédea do cavalo. Vai vir com as vestes manchadas de sangue. Não é manchado de florzinha, não. Entendeu? Infelizmente, né? A gente pegou. Infelizmente e felizmente. Porque esses tempos difíceis é um ciclo. Tempos fáceis geram homens fracos. Não, perdão. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. É um ciclo. A gente está agora nos tempos fáceis. Onde existe tecnologia, existe riqueza, dinheiro, existe alimentação. A gente está aqui. Ninguém está com calor, está no ar-condicionado. Tudo, ó, belezinha. Imagina o rei Salomão com ar-condicionado. Um chuveirinho quente para tomar banho no inverno. Né? E aí? A gente tá aqui, ó, numa sala climatizada. Chegar em casa, às vezes tem um chuveirinho quente para tomar um banho, tem um fogão. Eu quero fazer um café, você aperta no botão, o fogo acende. Tem a ventana no pau, na pedra, acender fogo. Um botãozinho, o fogo, pronto. Um cafezinho na hora, Tudo é mais fácil. O pessoal tem uma muda de roupa. E olha lá. Hoje em dia acabar o guarda-roupa de pô, tô sem roupa, o cara com fim de camisa, 30 calças, não sei quanto sapato, sem roupa para ir hoje. Um pontinho aqui, tá com um rasgãozinho aqui. Eu não posso usar não. 50 roupa. O povo tinha uma, e olha lá. Raigada não, se amostra. Mais remendado que todo no mundo. E era testemunho de fé, dizendo que o Eterno não estava deixando faltar nada. Hoje em dia a gente cheio de coisa, cheio disso, daquilo do outro. Às vezes vai reclamar com o Eterno porque faltou energia em casa. Meu amigo, faltou energia hoje, justamente hoje. Eu estava mais precisando. Depois de 5 minutos falta energia. Cadê o cara para agradecer? Não tem. Mas para reclamar foi o primeiro. Agradece primeiro que tu tem energia. Depois tu vai pensar que porque faltou, porque deixou de faltar. Então a gente é ingrato. Porque a gente é acostumado com o luxo. Por isso é a última geração. Aí, no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 10 ao 15, eu coloquei com
cabeçalho aqui dizendo: o Eterno não aceita sacrifício de ímpios. Por quê? Vocês viram que Saul queria oferecer sacrifício. Queria dar vários animais. E o Eterno disse que não é isso que ele queria. Davi pecou também, assim como Saul. Até mais. Não ofereceu sacrifício nenhum, mas o seu pecado foi perdoado. Por quê? Não é o sacrifício. O sacrifício é um gatilho. Você vai ali, você cometeu um pecado, aí você diz: ih, rapaz, pequei, ó. Descobri aqui que eu cometi um pecado. Tem que pegar um animal e tem que matar. Aí você lá vai você com um cordeirinho, inocente, puro, e você poderia engordar ele, no futuro tirar sua lã, tal. Tem um ganho financeiro com aquilo ali, que era muito útil para o povo de Israel. Ele vai pegar aquele cordeiro, vai levar no altar, o sacerdote vai observar se está tudo ok, tá. Dá a faca a ele vai lá e mata aquele cordeiro por causa do pecado que ele cometeu. Ou seja, deveria gerar um sentimento de arrependimento, de coração partido, dizer que esse animal morreu por causa de um pecado meu. Aí eu vou voltar a fazer de novo a mesma coisa. E o cordeiro era o gatilho para o sentimento que o ser humano deveria ter. Davi teve esse sentimento sem precisar matar animal nenhum. Isaías capítulo 1, versículo 10 ao 15 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à Torá do nosso Elohim, ó povo de Gomorra. Poxa, aqui existia Sodoma e Gomorra no tempo do profeta Isaías? Como? Se Sodoma e Gomorra tinha sido destruída há centenas de anos. Evidentemente que ele está falando de uma forma idiomática. Né? Ele está dizendo que os habitantes de Jerusalém estavam com o mesmo nível dos habitantes de Sodoma e Gomorra. E ele diz o quê? Dai ouvidos à Torá do nosso Elohim. Para que eles não sejam como habitantes de Sodoma e Gomorra. Aí ele dá o exemplo, né? De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz Adonai. Já estou farto de holocausto de carneiro, da gordura de animais cevados. Nem me agrada do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Ou seja, assim como Saul sacrificou um monte de animal sem ter a intenção correta, tem um conceito em hebraico chamado kavaná. Kavaná é a intenção do coração. Então, esses homens, como habitantes de Sodoma e Gomorra, como é que o Eterno vai aceitar o sacrifício de ímpios? De pessoas que não estavam mudando o seu comportamento. Porque quanto mais sacrifício o Eterno está recebendo, o que foi que a gente disse o significado de cada sacrifício? A oferta é o quê? É o sinônimo de você estar dando uma parte daquilo que você gosta em favor do Eterno. Ou seja, que você está... Se tem uma escala daquilo que você ama mais do que o Eterno, você está tirando aquilo da sua vida e colocando o Eterno como prioridade. Se não tem ninguém oferecendo uma oferta, é porque as pessoas já amam o Eterno acima de todas as coisas. Se não tem ninguém dando oferta pelo pecado, é porque a pessoa não tem pecado. Aí o Eterno vai estar como? Feliz. Porém, se existe uma multidão, uma fila de boi e de carneiro, é porque tem muita gente priorizando o Eterno mais do que tudo, e é porque tem muita gente pecando. É a fila, o Eterno, tá dando volta no quarteirão de tanto boi e coisa. O Eterno diz: ixi, rapaz, esse povo tá pecando demais. O Eterno tá vazio, não tem mais oferta ali. E agora? O Eterno vai dizer: agora chegou no meu objetivo. É isso que eu queria, que o povo aprendesse a não transgredir a minha lei. Fosse obediente, como Samuel disse. De que adianta a gordura de carneiros e de bodes? É obediência ao Eterno, é a obediência ao seu mandamento. Como ele disse aqui, ó. Ouvi a palavra de Adonai, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à Torá do nosso Elohim, povo de Gomorra. É isso, dá ouvido. Pare de transgredir as minhas instruções, que vocês não vão precisar mais oferecer sacrifício. A saída que o Eterno deu se tornou objeto de fé do povo.
Aí diz: quando virdes para comparecer perante a mim, quem requereu isto das vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para a minha abominação, as luas novas, os sábados, as convocações das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Ou seja, para que você vai fazer uma festa ao Eterno se você é um pecador, transgressor? Todo mundo aqui abraçado. Aí o assassino abraçado com o estuprador, abraçado com a adúltera, todo mundo comemorando ao Eterno. E a música tocando e todo mundo está alegrando. Terminou, vai um roubar o outro pegar a mulher do outro, o outro mentir, o outro enganar, o outro falar mal do outro. E o Eterno vai se agradar dessa festa. Comemora a festa quem está buscando servir ao Eterno e obedecer sua lei. Não é obedecer a festa porque é bonitinha, não. É porque a gente está querendo obedecer os seus mandamentos. Tem que ter uma compreensão de uma vida melhor. A gente está chegando no período de Pêssar, Matsuto. Período de festa. Vai comparecer na festa cheio de pecado, cheio de transgressão, cheio de problema na vida, cheio de aperreio. O Eterno vai aceitar essa tua comemoração? Vai querer que tu esteja lá no meio do povo dele? Capaz de vir uma bola de fogo do céu. É isso que o Eterno está dizendo aqui. Não é que o Eterno não gosta das festas. Tem retardado, pessoa que tem problema na cabeça, só pode, que diz que o Eterno, o Deus da lei de Moisés, é um Deus, é Baal. Já vi pregação disso. Dizer que o Deus da lei de Moisés é Baal. Por isso que Deus disse aqui que não aceita essas festas, que essas festas é tudo invenção do povo de Israel, e Deus não gosta disso. Oxe, e Yeshua foi participar da festa de Baal, véio, onde ele foi para o templo. Eu perguntei uma vez, eu botei no comentário, disse, quer dizer que Yeshua, quando ele foi para o templo, ele foi comemorar a festa de Baal. Ele não sabia o Messias. E lógico, aqui é claro que é por causa das intenções do povo que ia para essas festas. Nas festas tem oferta de sacrifício e era um povo como Sodoma e Gomorra, ímpios, pecadores, e o Eterno não aceita oferta de ímpios. Versículo 15: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. É como diz lá o provérbio, né? Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a Torá, até a sua oração é uma abominação. Para finalizar, no capítulo 1, versículo 16 ao 20 diz: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. O que é fazer o mal? Como a gente viu, tanto com o profeta Samuel como com o profeta Natan, que eles disseram para Saul e para Davi. O que era fazer o mal? Desobedecer a palavra do Eterno. E o que é para o profeta Isaías? No começo do capítulo ele disse o quê? Aprendei da Torá do Eterno, o governante de Sodoma e Gomorra. Deixar de fazer o mal é obedecer os mandamentos. Aprender a fazer o bem, procurar o que é justo, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão e tratar a causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz Adonai. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Por quê? Eles começaram a praticar o bem. O intuito do sacrifício é o quê? Você reconhecer o seu erro e praticar o que é justo. Não existe sacrifício sem fruto de santificação. E o fruto de santificação é o que o Eterno ordenou na Torá. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem da terra. Olha para aí. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Eterno disse. Ainda dá tempo. No livro de Levítico, capítulo 7, versículo 19 ao 21, diz assim, ó: e a carne que tocar em alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo comerá dela. Ou seja, se alguém levar um animal
e esse animal bateu em algo impuro, poderia comer desse animal? Agora, se a pessoa que está levando o animal para lá, a pessoa estiver impura, aquele animal ficou impuro, não é isso? Concorda ou discorda? O animal que está sendo levado para o sacrifício, se bater alguma coisa impura, o Eterno está dizendo, a carne que tocar em alguma coisa imunda, impura, não se comerá. Com fogo será queimado, você vai tocar fogo. Mas outra carne, ou seja, da outra carne, ou seja, da carne que estiver pura, né? Qualquer que estiver limpo, comerá dela. Impuro não pode comer. Mas se a pessoa que está levando o sacrifício estiver impuro, aquela carne tocou em algo impuro. E ela ficou impura, vai ter problema. Qual é o problema? Que a impureza, meus irmãos, ela era, como é que eu posso dizer? Fiscalizada pela própria pessoa. O sacerdote não tem como saber o que todo mundo está vivendo. Eu tenho como saber o que o irmão Carlos está vivendo, o Anderson, o Marlon, os irmãos aqui estão vivendo? Não. Chegava o sacerdote e dizia, você está impuro, meu amigo? O cara dizia, não. Você teve relações num período de 24 horas? Não. Você tocou algum cadáver? Não. Então pode oferecer o sacrifício. Só que se essa pessoa tocou num morto e não disse ao sacerdote? Hã? Exato. E quem comer dela, que os sacerdotes também comiam dessa carne, ficariam impuros também. Sem saber da situação. Exato. Por isso que os sacerdotes tinham que, uma vez por ano, pagar um sacrifício ao Eterno por pecados ocultos. Porque principalmente eles que poderiam estar comendo carne de alguém que estava impuro. E mentiu, né? Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico que o Eterno, do Eterno, tendo ela sobre si a imundícia, aquela pessoa será extirpada do povo. Ela conscientemente, impura, foi lá e comeu da carne. E se uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, como a imundícia do homem, ou do gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico do Eterno, aquela pessoa será extirpada do povo. Então, o que é ser impuro? Veja agora a gravidade do que é ser impuro. Olha o que Yeshua vai dizer. Marcos capítulo 7, versículo 5 diz assim. Os fariseus e mestres da Torá lhe perguntaram: por que os seus talmidim não vivem de acordo com a tradição dos anciões, mas em vez disso, comem com as mãos ritualmente impuras? Existia a tradição oral, o ritual de Netilat Yadayim. Quem sabe o que é Netilat Yadayim? Lavar as mãos. O que consistia esse ritual de Netilat Yadayim, de lavar as mãos? Que se a pessoa tocasse em algum alimento que é lícito, o Eterno disse, olha, pode comer pão, você pode comer galinha, você pode comer boi. Sim? Netilat Yadayim. Depois eu escrevo no grupo. A pessoa que comesse um alimento que Deus, o Eterno, permitiu, lá em Levítico 11, por exemplo, pão, vegetais, galinha, boi, sem lavar as mãos conforme a instrução rabínica, quando ela pegasse nesse alimento, era o equivalente a ela estar comendo um porco. Ou seja, a todo momento as pessoas teriam que estar lavando as mãos. É proibido lavar as mãos? Não. Mas também não é pecado você comer sem lavar. O máximo que pode acontecer é você ter uma dor de barriga. Por ter comido com as mãos sujas, você se contaminar aquela comida com algum germe, alguma coisa do tipo. Que, por sinal, é um ato muito higiênico e bom para a saúde do ser humano. Por isso que o povo de Israel tem menos dificuldade, os judeus, né? Tem menos dificuldade com essas crises sanitárias, tudo, porque já é um costume lavar as mãos. Então não é transgressão você lavar as mãos. Também não é mandamento.
Só que eles estavam sendo julgados como se fosse um mandamento. Aí é que Yeshua entra para dizer algo que vai nos trazer um grande ensinamento agora. E Yeshua respondeu-lhes, e Yeshayahu estava certo ao profetizar a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, essas pessoas me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam mandamentos e tradições de homens. Esse Netilat Yadai é uma tradição de homens. Não é um mandamento da Torá. Pois do mandamento de Elohim vocês se afastam e dão ouvidos a tradições de homens sobre imersão de jarros, copos e muitas outras coisas semelhantes. Então eles faziam muito esse costume, essa tradição, e diziam que quem não fazia, ao tocar no alimento, se tornava impuro. Que não está escrito na Torá essa restrição de impureza. Se você pegar um pão sem lavar as mãos, você tornou aquele alimento impuro. Isso é mentira. Não existe isso. O máximo que você pode ter é uma indigestão, que é o que Yeshua vai falar aqui. No versículo 17 ao 23 diz: ao sentar-se em volta da casa, os discípulos lhe fizeram perguntas acerca da parábola. Porque eles acharam que era uma parábola. Que Yeshua disse: olha, não é o que entra pela boca que te torna impuro. Não há nada que você toque que te torne impuro. É o que sai. Aí os discípulos: é uma parábola. Ele está falando uma parábola. Aí Yeshua disse: rapaz, isso não é parábola não. Vou falar para vocês de novo. A mesma coisa. Preste atenção. Versículo 18. E ele respondeu: então vocês não entendem? Não perceberam que nada que entra na pessoa pode torná-la impura? Oxe, como não? Tem nada que entra que te torne impura. A gente acabou de ler que se você pegasse uma carne que fosse comida, que bateu em alguma coisa impura, quando você comer vai se tornar impuro. Agora, vamos ao detalhe principal. Quando a gente vai ler um texto, a gente não pode isolar o texto. Eu vou pegar esse texto e transportar só aquele versículo para a minha ideia. Eu não posso fazer isso. Porque se eu isolar esse versículo aqui, eu vou dizer que Yeshua transgrediu e pecou. Porque ele está ensinando contra a Torá. Porque a gente acabou de ler dizendo o quê? Que se uma carne impura, uma carne que bateu em algo impuro, for comida, a gente está em transgressão. E a pessoa vai ser extirpada do povo. Só que Yeshua, se a gente isolar esse texto, aí sim dá problema. Mas se a gente usar o contexto, qual é o contexto aqui? Yeshua está falando de um pão que está sendo levado para sacrifício. Existe sacrifício de pão. Os discípulos estão comendo pão sem lavar as mãos. Nem toda a alimentação que a gente tinha era para sacrifício. A alimentação para sacrifício é uma coisa. A alimentação cotidiana é outra. Senão, a pessoa que está impura tem que morrer de fome, porque ela não podia comer nada. A pessoa estava impura para comer do sacrifício de animais no templo. Ela poderia comer algo impuro? Sim. Contanto que aquilo não fosse referente, aquele alimento, fosse permitido pelo Eterno. Entendeu? Permitido pelo Eterno. Um pão que você está com a mão ali impura. Aquele pão. Você acha que a sua mão está impura. Você não sabe. Está suja, né? Você pode comer. Tranquilamente. E é pão, não é porco. Não é tudo. E o outro ponto, o outro detalhe. O que Yeshua está falando é que o debate é se você pode comer o pão sem lavar as mãos da forma rabínica. E Yeshua está dizendo que não há nada que possa dizer que aquele pão está impuro. E que isso não vai contaminar você. Você não vai ficar impuro porque ter comido um pão sem cumprir uma tradição de homem. O que o texto está dizendo é isso. Se a gente se focar só no texto. Aí no versículo 19 diz, é o mais importante. Porque isso não atinge o coração. Ou seja, quando você come um pão sem lavar as mãos da forma rabínica, não vai atingir o teu coração, não vai mudar o teu ser, não vai mudar quem tu és.
apenas o estômago. E de lá vai para a privada, para a latrina. Aí vem uma frase que está em parênteses no versículo 19 em algumas traduções. Purificando assim todos os alimentos. Esse parênteses aí, se a gente isolar ele, vai dizer que purificou a todos os alimentos. Muitos dizem, olha aí, Jesus purificou a todos os alimentos, a gente pode comer de tudo. Mas no contexto aqui está dizendo o quê? Que esse pão que você comeu sem lavar as mãos não vai te contaminar o teu ser, quem tu és. Mas vai entrar no teu estômago e o teu estômago vai purificar esses alimentos aí que foram comidos sem lavar as mãos. Vê o que o contexto está dizendo. O estômago da pessoa. Não é que Yeshua purificou a todos os alimentos. Até porque porco não é alimento, segundo a Torá do Eterno. A discussão aqui não é sobre porco. Não é sobre comer camarão. A discussão é sobre comer pão sem lavar as mãos. Somente isso. Agora, é o ponto principal. Versículo 20. Yeshua vai dizer o que é que torna alguém impuro. Que é muito diferente até do que a Torá fisicamente, explicitamente diz. Mas agora a gente vai ter um entendimento de como a gente pode ofertar ao Eterno e quando a gente não pode. Diz assim, ó, o que sai da pessoa, ele continuou, é o que a torna impura. Porque dentro do coração procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, cobiça, rancor, engano, indecência, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Todas essas coisas perversas procedem de dentro do ser humano e a tornam impura. Imagine você oferecer um sacrifício ao Elohim dos céus e da terra, achando que vai ser perdoado do seu pecado, mas você tem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, cobiça, rancor, engano. Você é impuro ou não é? Yeshua está demonstrando que é algo interior e não exterior. Que as pessoas estavam focadas por fora e esqueceram de olhar para dentro de si. Bom, esse foi o nosso estudo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Que a gente possa colocar em prática, né? Saber que quando for ofertar ao Eterno, a gente tem que dar o nosso melhor. E quando a gente for pedir perdão de um pecado, é evidentemente que a gente deve primeiro analisar o nosso coração se a gente realmente está arrependido daquela transgressão. Como eu disse já algumas vezes aqui, se for para pedir perdão ao Eterno por um pecado que todo dia você comete, é melhor nem pedir. Seja pelo menos criativo, peça perdão por um pecado diferente. Mude a sua forma de viver, mude seu comportamento. Tente não errar. Mas se errar, que não seja pela mesma coisa. Todo dia o cara chega assim, pro Eterno, me perdoa por tal coisa. O Eterno, já não foi ontem que eu te perdoei disso aí. Mas eu fiz de novo. Tá bom, tá perdoado, meu filho. Eterno, tem um negócio para confessar. Eterno, sim, meu filho, diga o que é. Eu errei de novo no mesmo negócio. Eterno, poxa. Faz 3 dias que tu me pede, danado, pela mesma coisa. Mas eu errei de novo. Tá bom. Tá perdoado. Eterno, tem uma confissão a ti, Senhor. Eu errei. E foi, meu filho. O que foi agora dessa vez? Não é outra coisa não. É a mesma coisa. Espera aí, menino. Tem um negócio bom pra tu aqui. Entra naquele tobogã ali. Vai direto assim, ó. Não tem mais jeito. Por quê? Você tá o tempo todinho sendo acusado pela mesma coisa. Vai chegar um momento que o Eterno vai dizer, ó, entra ali, meu filho, naquele tobogã ali que tá bom pra tu. Rouba direto, vai pedir perdão pro dono da casa, né, meu irmão? Então esse foi o nosso estudo, esperamos que vocês aprenderam alguma coisa. Quem tiver algum comentário aí, que pode fazer, irmã? Só uma pergunta. Passa. No tempo que o senhor falou em questão de Davi, os para os dias de hoje. A pergunta é, mesmo Davi tendo pecado,
e ter tido o arrependimento perante o Eterno perdoou, beleza. E aí veio a questão de, quando ele ia dar uma repreensão aos filhos, o filho chegava e jogava na cara dele o pecado dele. Ao invés de ele virar as costas, por que ele não, assim, nos dias de hoje, ter tido mais firmeza, mas independentemente do que eu fiz, você não vai fazer isso, não, você me obedece, eu sou seu pai. Poderia ter acontecido isso, ou tudo cooperou para que realmente tudo acontecesse devido à situação. Ele teve, assim, a consequência, toda ação gera uma reação. Então ele teve a ação dele, ter feito o pecado, e essa agora vai ser a reação dele do pecado que ele cometeu por resto da vida até... É muito relativo, pessoa por pessoa, como uma pessoa reage à situação. Porque, tipo assim, você vê esse comportamento de Davi quando é possível, né? Porque a escritura não tem como relatar tudo. Isso é uma especulação, que Davi era omisso, porque a gente vê isso na família dele. Quando o filho dele teve relações com a própria filha, o outro filho dele tomou uma medida, não foi Davi. A gente vê isso, né? Quando Absalão fez o que fez com o pai, expulsou o pai, mentiu, enganou, expulsou o pai e ele fugiu, no caminho que ele estava fugindo, como é o nome daquele que estava xingando Davi? Simei. Davi dizendo, não faça nada de mal, porque pode ser o Eterno. Davi ficou com eterna culpa, dizendo, será que eu não estou errando em outra coisa? É melhor deixar de mão. Quando Davi estava lá se escondendo no deserto, e disseram, olha, teu filho está vindo de encontro a ti. Olha, só não faça nada de mal contra ele. Que possa ser que eu esteja errado, né, e ele esteja certo. Ele criou uma forma de viver em que tudo ele não sabia mais o que era certo e errado. Ele achava que qualquer ação que ele fazia estava errada. Ele perdeu aquela força que ele tinha. Então veja como o pecado tirou a força de Davi. É melhor que a gente peque, né? Virou a atitude dele, em vez de ser aquele homem imperativo, como no caso de Golias, veja. No meu povo, todo mundo ali parado, Davi foi o primeiro a tomar atitude. Primeiro a descer ao vale e lutar contra o gigante. Depois do pecado, Davi ficou omisso e passivo a todas as circunstâncias que estavam à sua volta. Porque o pecado tem esse poder de tirar a força do ser humano. Entendeu? Mais alguém? Fala aí, garoto. Guardar que você falou do sacrifício, que o rei dava um boi, o outro dava algo mais dinheiro. Não é dinheiro, é um animal menor. Menor porte. O que era o homem? Ele poderia dar um boi também? Se ele tivesse... Não, mas a prescrição do Eterno é uma só. Porque senão você vai querer se fazer como se fosse um boi. Eu querer se amostrar através do sacrifício. Você tem que querer fazer conforme o Eterno mandou. Se o Eterno mandasse tu dar uma galinha, tinha que dar uma galinha. Não é para dar... mas eu vou me esforçar para dar mais. Pronto, foi o que aconteceu com Caim e Abel. Caim quis dar umas frutas, que ele trabalha com fruta, ele disse, vou dar fruta. Vou dar o que eu quero. Abel deu o que era o normal, que era um cordeiro. Deus aceitou o cordeiro e rejeitou o de Abel. De Caim, perdão, de Caim, né? Aceitou o de Abel e rejeitou o de Caim. Aí Caim disse, então vou dar um jeito. Só tem eu e Caim aqui. Eu vou matar Abel, só vai ficar eu. Aí ele vai ter que aceitar a minha... Daqui a pouco é uma competição, sabe? Quem oferece melhor? Eu ofereço um touro, aí o outro eu vou oferecer 2. Aí o outro, peraí que eu vou oferecer 3. Mas o desafio do Eterno não é que você ofereça nenhum. O Eterno vai ficar feliz em quem oferece mais. O Eterno fica feliz com quem oferece menos. Porque é um sinal que você não precisa oferecer ao Eterno, porque você não transgrediu, porque você não tem nada acima dele. Entendeu? Quando tinha pecado ou uma oferta de paz, né? E nas festividades. São os 3 principais. Se fosse o caso, a pessoa, mesmo que ela não fosse um rei, não fosse um governante, não fosse um sacerdote, mas fosse do povo e tivesse muita condição, de todo jeito ela ia ter que dar aquilo que o Eterno descreveu que tinha que dar. Exato.
Não, tá lá no livro de Levítico, capítulo 4. Já já a gente dá uma pausa e dá uma lida. Levítico 4. Vai dizer a ordem certinha de cada animal. Não sei bem de cabeça, sou muito ruim de memória. O povo dava cordeiro. Para o pecado Já a gente lê, e O define. sacerdote era o um touro. sacerdote, um novilho, o príncipe, que é o rei, né, o governo, pode. Não, pode. Era um touro, um novilho e um cordeiro. Mas tem que ler, é melhor, porque esse não é. Ok? Pronto. Então, comemos e alegrarmos. Para quem não conhece, nós somos a comunidade Bnei Israel, somos aqui do Recife, né? Mas, dizer assim, Jaboatão, né? Aqui é a divisa, né? Estamos no R6, quem quiser, está convidado para fazer parte dessa reunião conosco, tá bom? Todo Shabat, das 1 até às 17 horas. Ok? Qualquer dúvida, você coloca aí embaixo no comentário, a gente informa o endereço. Shalom, shalom.